Boa tarde a todos, eu sou a Tatiane Costa, diretora do Departamento Pedagógico, e estou aqui para dar as boas-vindas a vocês. É um prazer recebê-los na nossa primeira live informativa de 2024. Eu sou uma mulher preta, cabelos castanhos na altura do ombro, estou vestindo uma blusa rosa e o fundo da minha sala é branco. Estou ao lado do Mitch Almeida, que está vestindo uma blusa preta, homem preto também, de barba. Bom, gente, vamos lá. Estou muito animada pela oportunidade de estarmos aqui hoje para explorar juntos como que a organização dos tempos, dos espaços e dos materiais nas unidades escolares podem contribuir para que as relações sejam mais respeitosas nas escolas das primeiras infâncias. Hoje o nosso convite é para a gente refletir um pouquinho sobre como cada uma das funções, cada um dentro das suas atribuições, pode colaborar para que essa organização impacte de maneira positiva na aprendizagem das nossas crianças. O nosso objetivo ao organizar essa palestra, é proporcionar reflexões para a gente promover um ambiente escolar que seja acolhedor e propício para o desenvolvimento integral das nossas crianças. Então, eu quero convidá-los a participar ativamente da nossa live de hoje, que vocês compartilhem no chat suas experiências e toda qualquer dúvida que vocês tenham com relação a essa temática, vocês podem escrever no chat, que nós estaremos aqui atentos, e ao longo da palestra, a professora Kelly poderá responder algumas delas, ok? Mas antes de chamar a professora Kelly, a nossa palestrante convidada de hoje, eu convido as secretárias Marilu Beranger e Mariane Prestes para abrir a nossa live. Olá! Olá! Espero que todos estejam bem. É com grande alegria que recebemos todos vocês nessa live tão especial. Como sabem, eu sou a Marilu, eu estou como secretária municipal de educação e a Mariane Prestes está como secretária adjunta. Acompanharemos esse momento importante de formação junto com todos os profissionais da educação presentes, porque a gente sabe o quanto a formação é essencial para aprimorar os nossos saberes e, consequentemente, promover uma educação de qualidade. Esses momentos coletivos são oportunidades valiosas para aprendermos uns com os outros, trocarmos experiências e nos atualizarmos. Que esse encontro seja motivador para todos nós, inspirador. Aproveitem a palestra. Vamos juntos fazer a diferença na educação de Mogi. Vou convidar a Mari também para dar uma palavrinha com vocês, dar as boas-vindas para todos. Mari. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos vocês e desejar uma tarde muito agradável com essa primeira ação formativa online da Secretaria de Educação junto ao Departamento Pedagógico. Que nós possamos ter um momento agradável, de muita aprendizagem, de muita troca de experiências, de muita partilha de saberes. Uma ótima palestra para todos nós. Obrigada, secretárias, pelas palavras. E agora eu vou lembrando a todos que ao final da nossa live vocês terão disponível no chat um link para registro da presença, tá bom? Então, reforço aqui, participem conosco, coloquem as reflexões e dúvidas, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante para nós, tá bom? Então, agora, eu convido para estar aqui conosco nossa palestrante convidada, professora Kelly Sábio. Professora Kelly, ela é doutora em Educação, Psicologia da Educação e mestra em Educação e Currículo pela PUC São Paulo. Foi coordenadora pedagógica e é coordenadora de projetos, formadora de professores, de gestores e de técnicos pedagógicos de várias secretarias de educação. Atualmente, ela é formadora na comunidade educativa SEDAC, ela coordena os projetos na Impauta Assessoria e Estudos Pedagógicos, onde produz materiais para a formação docente de toda a educação básica. Além disso, também é pesquisadora no CEPID, grupo de pesquisas liderado pela querida professora Vera Flaco. Muito obrigada, Kelly, por aceitar o nosso convite, se dispor a estar conosco aqui conversando um pouquinho sobre educação. É um prazer para nós. Muito obrigada, viu? Agora é com você. Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo que está assistindo. Esse convite super especial, dá um friozinho na barriga aqui, né? Fazer a primeira formação online aqui para esse ano letivo de 2024. Então, espero que estejamos todos com as baterias carregadas, cheios de vontade de
de contribuir para a educação dos nossos estudantes. Obrigada, a MIT, toda a equipe da Secretaria de Educação, professora Marilu, todo mundo pelo convite, pela confiança. Vou começar aqui contando um pouquinho para vocês sobre a Em Pauta. Então, primeiro, né, dizer para vocês que é um desafio falar para esse público que está tão diverso, né? Geralmente a gente faz as conversas ali específicas, né? Conversa com professor, formação com gestor. Agora a gente está com um universo aqui de todos que são educadores, né? Que estão presentes ali no espaço escolar junto com os estudantes. E esse foi um desafio gigantesco para poder chegar numa fala que faça um tanto de sentido com o fazer de vocês aí no cotidiano. Então, falar sobre a organização dos tempos, dos espaços e materiais, né, como fonte de colaboração para a construção das relações mais respeitosas nas escolas da infância, é falar da atuação de todos nós que estamos envolvidos nesse espaço. Então, é isso que se propõe essa nossa conversa, esse nosso papo aqui, tá? Na próxima tela, eu vou apresentar para vocês um pouquinho, né, da Em Pauta. A Em Pauta é uma assessoria em educação. Ela existe desde 2017, foi idealizada por mim e pela minha sócia, Michele Fernandes, que é minha parceira de trabalho, de amizade, de vida, de estudos, de pesquisas, enfim. As meninas da secretaria já me apresentaram, então vou apresentar aqui um pouquinho a Michele. A Michele está terminando o mestrado dela em Educação pela Universidade 9 de Julho. Ela é pós-graduada em Mediações Tecnológicas, Ambientes Educacionais e Didática e Tendências Pedagógicas. É graduada em Letras e em Pedagogia. Quando a gente iniciou a Em Pauta lá em 2017, foi muito com a ideia de poder falar de uma educação que a gente acredita, que de fato é a educação pública. Então, toda a minha carreira, quanto da Michele, foi constituída na rede pública, né? A Michele tem mais de 20 anos, ou 20 anos, ela que me perdoe, de rede pública de Santo André. Eu estive na rede pública de Santo André por 15 anos, exonerei meu cargo, mas venho trabalhando com assessoria e com formação, essencialmente em rede pública, né? Porque é o local onde, de fato, a gente acredita que se faz a educação e que se transforma mesmo o que a gente tem como um ideal de sociedade, o que a gente tem como premissa de educação para todos, né? De garantia de direitos. Então, por isso que essa é a nossa escolha, né? De trabalhar com educação pública. Antes da gente iniciar, de fato, a nossa conversa, eu vou fazer aqui um momento cultural, literário para vocês. Vou fazer a leitura de um conto da Marina Colasanti. E depois eu comento um pouquinho. Pode ser que vocês já conheçam, mas para quem já conhece, fica aqui como uma oportunidade de revisitar, porque a Marina Colasanti escreve lindamente. E fica o convite para a gente aproveitar e ter esse momento mesmo de imersão na literatura, né? Na literatura também, né? A leitura literária como uma garantia de direitos e de oportunidades. Então, vou ler para vocês o conto Eu Sei, Mas Não Devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E porque à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíches porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir a janela e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz.
e aceitando as negociações de paz, aceita ler todo dia de guerra, dos números da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro que paga, e a ganhar menos do que precisa. Pode passar, por favor? E a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com o que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às besteiras das músicas, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à luta, à lenta morte dos rios. E se acostuma a não ouvir passarinhos, a não colher frutas do pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda satisfeito porque tem sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que, de tanto acostumar, se perde de si mesma. Eu adoro esse conto da Marina Colasanti. Eu quis trazer aqui para vocês hoje como um jeito de a gente pensar com quantas coisas a gente vai se acostumando no nosso cotidiano, né? E que a gente possa olhar com mais cuidado para os pequenos detalhes, né? Para não se acostumar com aquilo que não vai bem, né? Para que a gente olhe, para que a gente cuide dessas relações, né? Então, aqui um pouquinho só da Marina Colasanti. Ela não nasceu aqui no Brasil, né? Mas ela veio para cá ainda pequena. E acho que nem preciso falar tanto dela, assim, mas, né, porque acredito que muitos de nós aqui a conheçamos, mas ela tem mais de 50 títulos de poesias, contos e crônicas que já foram publicados no Brasil e traduzidos em diversas outras línguas. Ela publica para as diversas faixas etárias, né? Então, ela tem um conto que é muito maravilhoso, que é muito bonito, que vocês devem conhecer também, que se chama Moça Tecelã, que tem nos livros, foram entregues nas escolas também, é super bonito. Ela escreve, né, histórias de amor, ela escreve sobre o papel da mulher na sociedade, sobre relacionamentos interpessoais. Ela também é ilustradora e super premiada, né? Então, fica aqui esse convite para que vocês leiam cada vez mais, né? Tenham mais momentos aí de leitura e de conversa literária. Quem segue a nossa página lá da Em Pauta, aproveitar e fazer esse convite para vocês, quem ainda não segue para seguir, é Em Pauta, do jeito que aparece aqui em cima no logo, empauta.aep, Assessoria e Estudos Pedagógicos, AEP, empauta.aep. A gente sempre traz alguma dica literária, algum convite para conversa sobre leitura, então fica aqui também esse convite para vocês nos seguirem por lá, tá?
E aqui, o professor que não é leitor não tem como formar leitores, não formará um. A leitura é contaminação amorosa. Olha que bonito isso, contaminação amorosa. O professor tem que acreditar no que diz. E, para acreditar, ele tem que ser leitor. E aqui não digo só do professor, né? Eu digo do nosso papel, enquanto todos que estão envolvidos aí no processo de educação dos estudantes. E, por falar nos estudantes como centro das nossas discussões, a gente vai avançar aqui um pouquinho. Eu trouxe aqui para vocês, as próximas telas vai se constituir numa conversa em torno desse círculo cor-de-rosa que está escrito aprendizagem. Por quê? Porque a gente entende que a fonte de sentido da ação dos educadores, né, todos nós, quem somos nós educadores, né? A fonte de sentido nós, enquanto educadores, é promover a aprendizagem, a qual resulta de ações dos estudantes. De onde que eu tirei essa imagem e todas as outras que virão? A fonte é o material, a fonte, eu fui tentar ler o comentário que surgiu aqui na tela, me perdoem, eu sou curiosa e me perdi. A fonte desse material é a comunidade educativa SEDAC, onde eu atuo como formadora, e dali a gente extrai, né, tem diversas publicações de onde a gente extrai muito material importante para os nossos estudos, enfim. Depois, no final, tem alguns links ali, vou deixar disponível, enfim. Mas tirei desse material, desse livro, que fala sobre a atuação do diretor, né? E só que ele vai mostrando o quanto todos os personagens ali da escola estão envolvidos nesse processo de aprendizagem dos estudantes. Então, por exemplo, quando eu olho aqui, eu não posso dizer que educadores a gente encerra em professores, né? Professores, é óbvio, né? Quem estudou para estar ali com os estudantes, para ajudá-los a aprender a ler, a escrever, a desenvolver as diferentes habilidades do currículo, a circular ali no meio social, a se estabelecer, né, com os outros, enfim. Mas todo mundo que está ali na escola faz parte desse processo todo, né? O convívio, as relações, o como a gente cuida um do outro, o quanto a gente cuida das nossas falas junto com as crianças, né? Então, eu enquanto merendeira, eu enquanto um porteiro, enquanto um secretário de escola, diretora, coordenadora de escola, professora ou professor, enfim, né? Vou trazendo no feminino, porque a gente sabe que na educação o público maior é feminino, né? Então, vou trazendo aqui sempre, acho que já está enraizado isso, mas o quanto é importante a gente olhar para todas essas relações, né? Como a gente recebe os familiares dos estudantes quando eles chegam nas nossas escolas, né? Por quê? Se a fonte de sentido das nossas ações enquanto educadores é a aprendizagem, que aprendizagem é essa, né? Quem é o sujeito que aprende, né? Então, a gente pode avançar mais um pouquinho aqui na próxima tela para a gente incorporar um pouquinho mais, né? Dar um pouquinho mais de corpo para esse diagrama, né? Então, todos nós aqui envolvidos nesse processo de ensino, né? Então, o que é que a gente está fazendo para que os estudantes aprendam? Então, quando a gente diz que a gente não encerra isso na ação, na atuação do professor, a gente também está olhando para essas questões de que como é que as crianças aprendem a se relacionar um com o outro num ambiente onde as relações podem não ser tão boas, né? Então, como é que a gente cuida disso de verdade para que os estudantes estejam inseridos, né? Todos os estudantes, desde o menorzinho que chega lá na nossa escola, até aquele que já está no último ano na nossa escola, prestes a sair, como é que a gente cuida dessas relações com eles, né? Como é que a gente recebe cada um deles quando chega na nossa porta, quando chega lá na entrada da escola, ou quando vai fazer algum pedido, alguma solicitação, quando fala que está com uma dor de cabeça, quando fala que está com uma dorzinha na barriga, como será que a gente acolhe quando está chorando, né? Quando a gente está observando que está muito calado, como é que a gente acolhe essas emoções, como é que a gente olha para todos eles, né? Quando não quer comer, está lá na merenda,
não quer comer, como é que a gente cuida disso, né, de entender por que esse estudante não quer tomar um lanche, não quer se alimentar, o que será que está acontecendo, com quais olhares que eu estou olhando para cada um e para cada uma dessas crianças, né, então acho que é um pouco sobre isso que a gente vai, né, vai pensar aqui, né. Eu, na verdade, eu sempre gosto de ter possibilidade de deixar microfones abertos, enfim, a gente ir tecendo uma conversa, mas a gente sabe que com um público gigante que a gente está aqui hoje, não teria a possibilidade, né? Mas acho que sempre precisa ficar assim, né? Eu sei que quando a gente atuei bastante tempo, como eu já disse, né, em rede pública, e quando a gente não é professor, não é coordenador ou diretor, a gente não passou por uma formação para lidar com educação, né? Para ser educador. A gente vem de N formações, né? Alguns com um grau mais avançado de estudo, outros menos, mas isso não nos impede de olhar para cada pessoa, para cada criança, para cada estudante que está ali, com um olhar especial, né? Não olhar para a multidão, olhar para o indivíduo, né? Cuidar do indivíduo, né? Esse é um processo que todo mundo pode fazer, né? Eu acho que isso faz parte do conviver em sociedade, né? A gente cuidar um do outro, né? A gente estabelecer boas relações, né? Então, fica aqui esse convite para que nas escolas, né? Eu sei que agora vocês estão aqui em momento de palestra, mas que para depois nas escolas, quando vocês retornarem lá para o grupo, para que todo mundo possa pensar qual é a minha parte nesse processo aqui. Tá, a minha parte é chegar, é organizar a merenda dos estudantes, o lanche dos estudantes, é servir. Tá, como é que eu sirvo essa refeição para eles? Talvez esse seja um momento onde essa criança vai fazer a sua melhor refeição. A gente sabe que a gente tem públicos, né, bem diversos, a gente sabe que a gente tem estudantes em situações de vulnerabilidade, a gente sabe que a gente tem, né, um cenário ainda muito grande de escassez alimentar. Então, quando a gente olha, né, para o nosso público, a gente também tem a possibilidade de entender que possivelmente ali seja o único lugar onde ele vai fazer uma refeição completa, onde ele vai poder sentar junto com os colegas num ambiente gostoso para conversar. Então, quantas pessoas que estão envolvidas para fazer com que esse momento aconteça, né? Só que de pronto eu já penso, não é só a merendeira, né? É a pessoa que prepara ali a comida, é também a diretora no como faz essas compras, como atua na organização dos espaços, é também a professora que faz ali essa mediação junto com as crianças para que elas possam se alimentar, é também da rede de apoio que faz a limpeza desses espaços para que as crianças cheguem para comer e esteja tudo à espera delas, né? Então, olha quantas pessoas a gente mobiliza. Isso tudo em função de quê? Em função do estudante. Sabe aquela velha história, né? Se não for o estudante, não faz sentido, né? A gente estar aqui. Os estudantes são a fonte de sentido de tudo que a gente faz. Então, a mobilização para a gente fazer aqui essa live não foi para me ouvir falar, né? A mobilização que a gente faz para essa live foi para a gente poder falar sobre os estudantes, né? Se não são eles, eu não tenho nem o que dizer aqui, não faz nenhum sentido, né? Acho que a gente, na próxima tela aqui, a gente consegue olhar um pouquinho mais, vai dando um pouquinho mais de corpo para todas essas atuações. Tá pequenininho aí na tela, né? Vou pedir perdão para vocês, acho que se o diagrama pudesse ficar um pouquinho maior, mas ficou pequenininho. Mas eu vou contando para vocês aí o que a gente encontra, né, nesses retângulos que estão ao redor, né? Então, ali quando o título da live, na verdade, a encomenda que a secretaria me fez, foi de fazermos uma conversa falando sobre os tempos, os espaços e os materiais, né? Mas não dá para a gente falar disso sem falar das pessoas que ocupam esse espaço.
E para essas pessoas grandes, adultas, profissionais que estão na escola, para que elas trabalham, para quem que elas estão trabalhando, né? A serviço de quem que elas estão nesses espaços escolares, né? Então, olha quanta coisa que tem aqui para a gente olhar, né? A questão da manutenção e da limpeza. Tem uma palavra, acho que para quem é da educação, para quem é profissional da educação, professor, equipe gestora, enfim, já conhece muito bem. Mas eu sempre fico pensando que é importante a gente voltar e pensar no que de fato é equidade, né? Porque a gente vai falando sobre equidade, mas às vezes parece que virou um hit da moda, né? E a gente precisa ter um pouco de cuidado em relação a isso, né? Quando a gente fala em equidade, em relações mais equitativas, a gente não está falando de igualdade, né? Igualdade é quando a gente olha e a gente propõe ali, a gente promove situações iguais para todo mundo, né? Quando a gente está falando de uma educação equitativa, quando a gente está falando de equidade, a gente está pensando no olhar para o indivíduo e entender o que de fato esse indivíduo precisa para que ele possa ascender, né? Para que ele possa ali, por exemplo, na sala de aula, de repente, o que o estudante Daniel precisa para ele poder aprender a ler é diferente do que a estudante Renata precisa, porque ela já está num outro ponto. Ela já tem outros saberes ali que permitam que ela faça diferente. Então, eu vou precisar olhar para o Daniel de um jeito diferente, né? Para poder dar diferentes oportunidades para ele. Quando eu estou falando do acesso, quando eu estou falando da limpeza, quando eu estou falando da manutenção dos espaços, é disso também que eu estou dizendo, né? Então, por exemplo, a gente olha para as escolas públicas, né? E a gente conhece o nosso público, a gente conhece o nosso perfil. Será que dentro das nossas escolas a gente está dando as melhores condições para que esses estudantes possam ascender em seu nível de aprendizagem, em seu nível cultural? Quais são as escolhas que a gente tem feito enquanto profissionais da educação que permitem isso? Então, acho que essa é uma reflexão, né? A gente não vai conseguir fazer uma discussão aqui, mas eu acho que é uma reflexão que deve ficar para quando a gente voltar para a escola e olhar, por exemplo, nesse primeiro, estou olhando no primeiro quadrante do lado direito em cima, no quadrinho, tá? Ali está dizendo sobre manutenção e limpeza, né? Quando eu olho para esse quadro de manutenção e limpeza, e quando eu falo de equidade, será que eu estou de fato pensando que para as crianças que têm um nível socioeconômico mais baixo, né, que tem um acesso, que tem menos acesso a bens culturais, né, será que eu estou pensando em promover uma escola com uma limpeza ali supimpa para elas, uma limpeza que a criança olha, o estudante olha e fala, eu quero estar nesse lugar, esse lugar está me esperando chegar, esse lugar, né, essa escola quer que eu esteja aqui, essa escola gosta de mim, gosta que eu esteja aqui, né? Então, esse é um ponto para a gente pensar. Quem não gosta de ser bem recebido, quem não gosta de ser bem acolhido, quem não gosta de sentir que o lugar onde está esperando por você, né? Não é gostoso quando a gente chega em algum lugar e a gente vê que, nossa, eu cheguei ali, as pessoas estavam ali me esperando, estavam preparadas para me receber. Quando você chega na casa da mãe, da avó, de uma amiga, e tem um chazinho ali à sua espera, num cafezinho que seja, um copo d'água, já não é acolhedor, né? Então, que a gente possa olhar para esses pequenos detalhes da manutenção e da limpeza. E tem outro ponto que eu fico pensando, né? Geralmente, né, tantos anos de rede pública, me perdoem se Mogi, mas os banheiros, por exemplo, os banheiros de estudante, é muito comum ainda a gente olhar para os banheiros das escolas e ver que os banheiros estão degradados, depredados. E aí sempre uma discussão que fica, né? Como é que o estudante aprende
a conservar a limpeza de um lugar que não está limpo, né? Ele não aprende a fazer isso ali, porque ele vai usar um banheiro que está totalmente depredado, que está em condições muito ruins. Então, como é que eu olho, né, para a minha escola e eu asseguro quais são as pessoas que estão envolvidas para assegurar que esses banheiros estejam sempre em boas condições para receber qualquer estudante a qualquer momento, para que a gente possa educar de fato esses estudantes, para que o rolo de papel higiênico esteja lá dentro do reservado. E eu não precise pegar o papel higiênico na sala e pedir autorização para alguém andando com o rolo de papel higiênico pela escola e depois ter que devolver o rolo de papel higiênico. Talvez ali na escola seja o único lugar onde essa criança tem a possibilidade de usar um banheiro bem conservado, um banheiro que seja individual e não coletivo, um banheiro que seja todinho fechado, né? Então, como é que a gente promove essas experiências para os nossos estudantes, né? Então, quais são as pessoas envolvidas aí? Eu acho que são pontos para a gente deixando no radar, né? E para a gente descobrindo isso, acho que tem um olhar assim interessante que muitas vezes a gente fica pensando, é muito comum ainda ouvir a fala, fulano joga papel fora do cesto porque é mal educado, fulano come e a comida cai para fora do prato. Mas acho que cabe uma conversa, né, de entender como que é o banheiro na casa dessa criança, né, como são feitas as refeições na casa dessa criança, né, sem expor. Então, quando a gente escuta, quando a gente conhece o nosso público, e isso cabe para professor, para gestor, isso cabe para as equipes de apoio da escola, isso cabe para quem está lá na creche, aos auxiliares, das professoras, né? Isso cabe para todas as pessoas que estão ali, né? É primeiro acolher, primeiro entender como é que funciona na dinâmica de vida dessa criança, para depois a gente poder, partindo daqui, de que maneira que eu posso apoiar, né? No próximo item ali, a gente está falando de mobiliário, de materiais e de equipamentos, né? Eu acho que esse também é uma outra questão de como é que esse mobiliário, né, recebe essas crianças, como é que está organizado, quais materiais que eu tenho à disposição. É muito interessante, fiz um trabalho em algumas creches num determinado momento, e a gente fazia depois, né, continuei observando sobre isso, mas a gente ia muito conhecer as creches e fazer boas discussões, enfim. E na grande parte das creches, os materiais estavam em lugares que não eram de tão fácil acesso para as crianças. Então, vou fazer um convite aqui para vocês, para se, né, retomem ali as escolas nas quais vocês atuam e pensem sobre a organização desses espaços. Quando as crianças querem fazer uma leitura, querem pegar livros para que elas mesmas possam folhear, esses livros estão acessíveis? Estão num lugar ali que ela vai lá, estende a mãozinha e consegue pegar? Ou precisa pedir autorização de um adulto? A criança quer ter acesso aos monta-montas, as pecinhas de brinquedo, ou ao toquinho de madeira, tecidos, enfim, diferentes materialidades ali que as crianças da creche ou, né, das outras escolas possam querer ter acesso. Será que elas precisam pedir autorização para alguém? Será que está tudo isso inacessível? Ou está ali acessível para que ela possa, né, ir buscar, para que ela possa pegar, para que ela possa se organizar, para que ela se sinta pertencente a esse lugar e não é uma pessoa que precisa pedir autorização em todo momento. A gente fala tanto no projeto político-pedagógico da escola, né, que vira até um clichê, né, formar cidadãos autônomos, enfim. Mas como é que a gente forma cidadãos autônomos se eles não têm autonomia? Se para tudo que eles vão fazer, eles precisam de autorização, se eles não podem circular livremente, não podem fazer escolhas.
Não estou falando para descer tudo da prateleira de uma vez, né? O que eu estou dizendo é um convite aqui à reflexão, a pensar. Esse espaço, daí a gente já liga com o próximo item aí que está falando sobre espaço e tempo. Esse espaço, esse material, esse mobiliário, ele está organizado para quais aprendizagens? Do adulto ou das crianças? Quais grupos a gente tem em maior quantidade na escola? Adultos ou crianças? Qual que é a fonte do nosso trabalho? Por que a gente está lá? Por causa dos adultos ou por causa das crianças? Acredito que por causa das crianças, né? Então, nada mais justo que a gente organizar esses espaços pensando neles, né? Uma outra discussão, assim, que eu acho muito importante, né, da gente... Uma outra reflexão, assim, né? Fico aqui pensando. Os murais, né? Os painéis nas escolas, né? Será que eles estão acessíveis para essas crianças? Ou será que eles são aqueles murais altos, aqueles painéis que estão no alto, que estão ali para quando as famílias chegam nas escolas, observarem um pouco do que as crianças estão fazendo ou apreciar um painel que foi feito por adultos? Qual será a vantagem de ter um painel feito por adultos? E qual será a vantagem de ter um painel mais baixo, onde as crianças, os bebês, possam se reencontrar ali, possam olhar e ver as suas produções, as suas marcas, as marcas das infâncias, né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente pensar. A serviço de que está esses painéis? A serviço de quem, na verdade, não é de que, eu acho que é de quem, né? A serviço de quem estão esses painéis, esses brinquedos? Alimentação escolar, acho que eu já falei bastante, né, na tela anterior. Aí tem 2 outros itens que são de ordem mais burocrática, mas que são os recursos orçamentários e financeiros e as normas e procedimentos, né, que é onde a gestão escolar está aí totalmente envolvida. Então, né, aqui para a gestão escolar, os conselhos escolares, enfim, né, quais são essas decisões? Essas decisões de uso do orçamento, do recurso financeiro, né? Quando faz as escolhas por compras, são compras que fazem sentido ao projeto político-pedagógico da escola, ou são compras que fazem sentido somente para os adultos? Né? Quando a gente faz a compra ali, na minha tese do doutorado, eu falo sobre a importância da atuação da dupla gestora, em parceria, né? Coordenadora e diretora. E nas entrevistas, uma das questões-chave que aparecia ali era que muitas vezes a diretora não sabia no que empregar a verba, porque ela estava muito afastada do pedagógico. Né? A gente sabe que são funções distintas, com fazeres distintos, mas toda a ação deve ser em prol do pedagógico, né? Então, quando, né, a direção da escola não conhece sobre o pedagógico, não entende quais são os anseios das suas equipes e dos estudantes, é comum a gente ver um emprego de verba equivocado, né? Compra materiais que não vão ser utilizados, né? Que não vai dar vazão, né? Então, não vai ter uso, né? Eu trabalhei em escolas que a gente tinha um jogo, uma tábua de Pitágoras, sabe? Aquelas de fazer multiplicação, que tem um monte de bolinhas. Tinha mais de 200 na escola, mais de 200. Umas 3 estavam abertas e utilizadas no ano que eu cheguei lá. O restante estava tudo encaixotado. Então, será que era uma demanda a gente ter a tábua de Pitágoras ali na escola? Então, tem a questão da demanda, né? Tem a questão da oferta. Então, como é que eu formo os professores para fazer uso desses materiais que estão chegando? E como é, né, então, uma via de mão dupla. Como é que eu coleto essas informações importantes para eu poder fazer boas compras, né? Então, olha como todo mundo está envolvido aí.
né? Quando eu ouço a minha equipe de apoio, equipe de limpeza, quando eu ouço a minha equipe que está lá como auxiliar nas creches, quando eu ouço as famílias, quando eu ouço os estudantes, os professores, então eu consigo pensar em maneiras mais eficientes de poder fazer, né, essas escolhas, essas compras, em função de quê? Em função de quem, né? Vocês vão rir de mim, mas eu vou falar, mesmo assim. Trabalhei também num lugar com formação, e as meninas dessa equipe que eu trabalhava, elas falavam que o meu ideal, o que eu tinha por ideal, o meu lema, era falir com as fábricas de EVA. Sabe EVA? Acho que todo mundo sabe, né? Por quê? Primeiro, é altamente prejudicial ao meio ambiente, não é? Aquilo demora muitos milhões de anos para se decompor, né? É super tóxico para o meio ambiente. Agora, vamos para as questões pedagógicas. A serviço de quem o EVA está na escola? Então, eu também já trabalhei em um monte de escola que tinha EVA de milhares de cores, os EVAs listrados, os EVAs com glitter. E aí, quando você compra o EVA, você também precisa comprar a cola que cola o EVA, ou a cola quente que todo mundo sai machucado. Poucas crianças conseguem utilizar um EVA, fazer um trabalho com EVA, criar usando EVA. Então, o EVA, para mim, sempre acende uma luzinha. Eu posso estar aqui extremamente equivocada, e está tudo bem, estou só contando o meu pensamento em relação ao EVA. Mas, se é uma verba que para mim é um desperdício, é quando a gente compra EVA. Porque a gente vê aqueles painéis lindos, maravilhosos nas escolas, mas que foram feitos pelos adultos. Né? Então, não seria interessante a gente repensar, olhar, poxa, é uma escola que é uma escola de, né, que é constituída por crianças pequenas e que a gente gostaria que comunicasse as suas aprendizagens. Será que quando o adulto organiza isso, né, faz esses painéis, está comunicando a aprendizagem das crianças ou está deixando um ambiente com uma estética, digo, esperada, né, uma estética bonita do ponto de vista de algum padrão? No meu padrão que eu espero ver na escola, para mim o que é uma estética quando eu chego na escola é eu poder observar o que as crianças estão aprendendo, né, o que as crianças estão fazendo, de que maneira que elas se expressam, que elas comunicam isso. Para mim, isso é a beleza dentro de uma escola, né? Então, como é que eu comunico isso? Então, são ali os diferentes pontos de vista, né? Na próxima tela, a gente fecha um pouco esse diagrama e a gente olha para todo o processo de gestão, né? Então, esses quadrinhos azuis aí que estão ao redor, eles vão falando sobre a gestão das pessoas, das rotinas, a gestão do tempo. Eu não vou querer me aprofundar aqui nisso, mas o que eu gostaria de fazer o convite para vocês é que ao longo desse ano vocês possam, enquanto equipes, né, olhar para essas especificidades da gestão e envolver cada um dos atores que tem na escola para ajudar a promover, né, situações de aprendizagem que sejam mais eficientes e que façam mais sentido para os estudantes. Na próxima tela, a gente olha para tudo isso, vejam que tem ali um quadrado verde água, talvez, que ele vai circundando tudo. Então, tudo isso que a gente foi falando aqui são oportunidades para a gente promover melhores situações, né? Oportunidades para a gente promover melhores situações de aprendizagem para os nossos estudantes, né? Que é por isso que a gente está aqui. E aí, que ao longo do ano, eu vou fazer um convite aqui às equipes gestoras, né? Acho que
nesse primeiro momento, acho que é um momento muito feliz, desafiador no meu caso, não sei se eu estou dando conta do que a secretaria gostaria que eu dissesse, mas para mim é um momento muito feliz de poder saber que tem uma rede que convidou todos os atores desse processo, né, educativo para participar desse momento de formação. E que vocês tenham outras oportunidades ao longo do ano dentro das escolas de vocês, né, que isso não se perca, né, porque é formativo, né, a gente vai aprendendo por meio da formação. Às vezes a gente não faz algo simplesmente porque a gente não sabia como fazer, por que fazer, se seria esperado, se não seria, mas a partir do momento que a gente sabe que a gente pode fazer, o porquê que eu estou aqui, faz muito sentido a gente continuar se aprofundando e a gente continuar estudando para poder tecer melhores relações ali com os estudantes e para olhar de fato para as questões da equidade, né? Quando a gente vai falando, né, em equidade, eu acho que também cabe aqui a gente olhar para o papel da diversidade no nosso contexto, né? E para o quanto muitas vezes a gente tem um olhar, enquanto adulto, um olhar com um viés julgador, né? E o quanto isso pode ir minando as relações, né? Quando a gente olha para um estudante, a gente faz um julgamento porque é um estudante que chegou, uma criança que chegou na escola com uma roupa que não tá limpa, ou que veio para a escola de chinelinho, ele tinha outro calçado para colocar? Ele tinha alguém para lavar a roupa dele? Ou quando a criança chega na escola, nossa, e tá com muita fome, nossa, a mãe dessa criança não dá comida para ela em casa. A gente sabe se tem a mãe, e a gente sabe uma outra coisa, um outro fato que tem aí, né? É obrigação da mãe, né? Quais são os outros familiares que estão envolvidos ali? E o pai, né? Porque a gente vai sempre na cobrança da figura da mulher. Mas e o homem responsável por isso? Né? Onde é que está? Será que não deu comida para essa criança porque não tinha a comida em casa? Porque veio correndo do trabalho, pegou a criança num lugar, já levou para a escola para poder voltar para o trabalho? Ou quando a gente tem uma reunião de famílias na escola e as famílias custam aparecer, né? Vem aquela meia dúzia de gato pingado. Será que eu estou fazendo essa reunião num horário em que as famílias podem se ausentar do trabalho para vir? A gente sabe que por garantia, né, legal, essas famílias poderiam estar acompanhando a vida escolar das crianças, mas a gente sabe que na prática a teoria é outra, né? A gente sabe que na prática nem sempre o empregador entende que isso funciona. Então, que isso é lei, né? Tantas outras questões legais aí que são infringidas, né? Então, será que a gente não pode olhar aqui para o nosso público e pensar, nossa, para o meu público, a reunião com as famílias é melhor no horário X. Vamos fazer um teste aqui, de fazer uma mudança desse horário para poder ter as famílias mais participantes, né? Será que eu convido as famílias para vir para minha escola só para reclamar das crianças? Ou será que eu convido as famílias para vir para a escola também para dizer, olha que legal isso aqui que seu filho fez, olha que bacana essa produção aqui, quando vou abrir o portão da escola para as famílias virem buscar as crianças, né? Não sei se é o caso aí em Mogi, mas na rede de Santo André as famílias entram na escola para buscar as crianças na sala, né? Será que quem está ali abrindo o portão, que pode ser a diretora, que pode ser a coordenadora, que pode ser alguém da equipe de apoio, será que não recebe e fala, olha, tem painel novo, olha que legal que eles fizeram, olha isso, olha aquilo, né? Convidando as pessoas para estarem ali e não só dizendo, olha, hoje a Natália fez muita bagunça, viu? Ela mordeu o colega, logo lá na porta da escola, expondo para todo mundo, né? Então, esse também é um cuidado fundamental, né? É um detalhe, assim, eu sempre penso, a gente trata o outro como a gente quer ser tratado, como a gente quer ser cuidado, né? Acho que esse é um ponto
um ponto aí importante para a gente olhar. E tem também o ponto de vista da escuta desses estudantes. Eu trouxe uma charge do Porvir, do site do Porvir, na próxima tela. Tem aqui essa chargezinha. Também vou fazer a leitura aqui para vocês. Professor, ou a professora, é diretor, ou coordenador, enfim, né? Alguém que está dizendo-se aberto a ouvir as crianças. Queremos saber como vocês avaliam a escola e como gostariam que ela fosse. Aí as crianças ali super empolgadas. Vou falar da merenda. Vou aproveitar para falar dos buracos da quadra. Será que vai ter retorno dessa vez? Ah, dessa vez eu acho que sim. Foram lá, colocaram tudo na urna. O adulto guardou, trancafiou e os estudantes frustrados. Sabia que não teria resultado. Quantas vezes isso acontece, né? Não só com as crianças, né? Às vezes a gente tem a caixinha de sugestões lá no guichê de entrada da escola, as famílias colocam ali as suas sugestões, a gente nunca olha, nunca para pensar a respeito, porque o nosso cotidiano é muito assoberbado, enfim, mas a gente não para olhar, para pensar se a gente pode dar retornos, enfim. Eu vou mostrar para vocês, a gente já está indo para a nossa parte final aqui dessa conversa, mas tem o Porvir fez uma pesquisa, né, com estudantes, e eu trouxe um recortezinho aqui, né? Democracia também é coisa de criança. E esse trechinho que eu quero compartilhar com vocês é de uma experiência na escola da Prefeitura de Guarulhos, que se chama Manuel Bandeira. Eu trouxe esse recorte por conta do nosso público-alvo aqui, mas fica o convite para vocês olharem para essa pesquisa toda do Porvir, porque eles fazem umas rodadas de escuta, eles têm até um questionário ali sobre a reinvenção da escola, sobre o que os estudantes pensam que poderia fazê-los mais felizes na escola, e sendo mais felizes, aprender mais. Entende? Eu aprendo melhor num ambiente onde eu estou à vontade, onde eu me sinto acolhida, onde tudo bem se eu errar, porque eu estou em processo de aprendizagem, tudo bem se eu testar as minhas possibilidades, tudo bem se eu estou com a minha mãozinha de tinta e eu pintei fora, tudo bem se eu risquei o chão, ninguém vai vir aqui me dar bronca, vai me ensinar como é de outro jeito, né? Eu tenho liberdade para. E aí também tem com os estudantes maiores, e vocês podem ver os resultados das pesquisas, enfim. Então fica um convite aqui para vocês. E já vou dar um spoiler, né? Eles trazem bastante isso de que eles são mais felizes, onde tem boas relações, onde eles podem se expressar melhor, né? E o quanto a gente faz parte, o quanto a gente é responsável por isso lá no cotidiano dessas crianças. Então, vou comentar um pouquinho com vocês, vou comentar 3 ou 4 pontos, tá? Primeiro, nesse primeiro quadro aqui, tem esse resumo das experiências, né? Eu gosto de trazer alguma pesquisa, quando é palestra, alguma coisa assim, porque como eu não consigo ouvir vocês para também coletar as experiências de vocês, eu gosto de trazer uma outra voz que não seja a minha, sabe? Eu acho que dá uma... Né, não é a Kelly acha que, né? Estou trazendo algo aqui que foi pesquisado por alguém e que temos um resultado e que posso partilhar essa experiência com vocês, né? Então, aqui, resumo das experiências. Desde a educação infantil, temas que afetam diretamente os alunos são discutidos em um conselhinho. Então, existe um conselho, né, formado ali pelos pequenos, para poder discutir temas do cotidiano. O processo de escolha chega à sala de aula e dá origem a projetos. Então, de fato, tem uma escuta. Alunos se tornam mais críticos e prontos para levar a cultura da participação para outras escolas e para a vida. Eu posso estar equivocada nessa minha próxima fala, mas eu vou convidar vocês para pensar sobre.
Nos últimos tempos, a gente tem tido um boom aí de, né, uma explosão de pensar em trabalhar as habilidades socioemocionais, né? Temos tido diversos projetos a respeito disso. Mas num processo de escuta, né, onde eu ouço as crianças, onde as crianças têm voz, onde as crianças participam, onde elas podem tomar decisões, onde elas entendem que tem coisas que dá, tem coisas que não. Olha o quanto de habilidades socioemocionais a gente já está trabalhando aí, não é? Quando a gente olha para a constituição das relações, adultos, adultos, adulto, criança, 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 quantas habilidades socioemocionais a gente já está trabalhando aí? Será que a gente precisa ter uma disciplina chamada habilidades socioemocionais? Quando a gente faz uma roda de conversa, quando a gente faz uma leitura literária, esse conto que eu li da Marina Colasanti daria horas de conversa e que a gente teria muita possibilidade de falar sobre os afetos. Né? Então, vamos olhar para esse todo, sabe? Um pouquinho mais adiante, eu gostaria de... Tem uma imagem super bonitinha aqui das crianças em assembleia. Isso, tem essa, né, as crianças em discussão aí, vocês podem ver que eles são bem pequenos, mas tem crianças ali com possibilidade de anotações, enfim. E aí tem um trecho da coordenadora pedagógica da escola contando, né, a Camila, não sei falar o sobrenome dela, acho que é Teske. Começou a ler as menções deixadas no cartaz. Precisamos aplaudir ou precisamos conversar, que é quando os alunos elogiam ou pedem explicações sobre pessoas ou processos da escola. E aí, olha que legal, naquele reinício das aulas mereceram aplausos a diretora da escola, Solange Adamoli, a professora de artes, Jaqueline Nascimento, e a professora Nerli do Nascimento, do 4º ano. Então, eles olham, né, para diversos aspectos. E depois, quem já trabalhou com assembleia de classe sabe, né, que tem eu critico e eu felicito. Aqui eles usam outra nomenclatura, né, precisamos aplaudir e precisamos conversar. Logo em seguida, nesse próximo trechinho, começaram os trabalhos para discutir 5 grandes questões previamente debatidas e devidamente relatadas nos cadernos, seja na letra bastão dos mais novos ou com caligrafia mais desenvolvida, no caso dos representantes dos 4º e 5º anos. Olha que legal, também respeitando as possibilidades de registro de cada faixa etária. Aí ela coloca pela ordem, né, a pessoa que redigiu aqui, pela ordem do que foi pedido. Ampliação do tempo de recreio, refeições seguindo o modelo self-service, o uso de motocas na rampa por alunos da educação infantil, brinquedos do parquinho e demanda por mais interruptores de luz em sala de aula. Olha que 5 temas interessantes que surgiram aí, para que fossem discutidos e levados para uma assembleia geral, para um conselho geral ali da escola, e tomar decisões, e cada representante desse conselhinho conta ali para os seus colegas o porquê sim, porquê isso deu certo, e o porquê não deu certo, porque não é possível fazer, né? Então, isso é muito interessante. Eu não estou conseguindo ler, mas tem um comentário na tela, acabou de pipocar um comentário aí na tela, de uma escola que trabalha com assembleias de classe, que eles fazem as eleições do conselho, né? Então, legitimar esse processo democrático, desde eles muito pequenininhos, gente, faz muito sentido, faz muita diferença. E a gente consegue, de verdade, estabelecer relações melhores. Vamos pensar assim, ó, uma escola em que a gente tem os representantes de classe que vão para essa assembleia, então eles escutam ali os seus colegas e eles levam as demandas que aparecem para essa reunião. Nessa reunião maior, a gente tem também representantes dos diversos segmentos de profissionais que atuam na escola. Então, por exemplo, quando as crianças reivindicam poder desenhar o chão da escola com giz,
Para os professores, para grande parte dos professores, isso é muito incrível. Isso é ótimo, está liberado. Vamos desenhar com giz de lousa no chão da escola, principalmente no infantil. Isso é incrível. Desenha o contorno do corpo, testam 1001 possibilidades. Depois a chuva vem, apaga, a gente vai e desenha de novo. Pode ser. Já aconteceu comigo, tá? Enquanto professora. Pode ser que para alguns profissionais na escola e que não têm o conhecimento pedagógico, porque não é obrigação deles, eles não estudaram pedagogia, vamos partir daí, seja um incômodo, o chão da escola está todo rabiscado. Então, quando a gente se ouve, olha, por que é legal as crianças poderem desenhar de giz no chão da escola? Por que não precisa estar aqui impecável como um chão de hospital? São as marcas das crianças. Então, para os funcionários ali das equipes de apoio, também entender, isso é parte do currículo da escola. Isso é parte da formação de todos os que compõem esse cenário. Entende? Então, quando a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade de trazer, né, esse conselho com os representantes de cada turma e também representantes de cada segmento profissional que tem na escola, a gente consegue estabelecer melhores relações, sabe? Ah, não pode pegar a planta do jardim. Ah, a gente vai fazer um experimento, tal. Ah, por que pode? Por que não pode? Sabe? Ah, por que eu preciso que a merendeira consiga para mim um pouco de arroz cru para eu levar para a sala? Ai, por que nesse momento aqui esses cartazes vão ficar desse ou daquele outro jeito, né? Então, são decisões interessantes e importantes de todo mundo, né, discutir. Olha, quando as crianças trazem aqui a questão de que é necessário discutir sobre racismo, olha o quão complexo é isso e olha o quão grave é. Eu fico pensando que é um avanço, porque há 20 anos as crianças não estariam reivindicando isso. Mas também penso que, poxa vida, em 2024 a gente ainda presencia episódios de racismo nas escolas. E vou dizer para vocês, né, não se, como se diz, não se encerra no racismo, que por si só já é muito grave, né? Também existe a questão da homofobia, da xenofobia, né? Então, como é que a gente, das questões religiosas, como é que a gente torna a escola um espaço democrático, um espaço que é para todas as pessoas que estão ali, né? Então, acho que olhar para o que surge da voz das crianças é um bom termômetro para a gente, enquanto adulto, entender um pouco mais sobre a escola em que a gente atua e de que maneira que a gente quer conduzir essa escola ao longo de 2024, sabe? Um pouco mais abaixo, tem um iconezinho aqui na reportagem que tem não caia na armadilha. Olha que bonitinho. Quando você passa o cursor por cima, aparece um pop-upzinho dizendo, ó, para que os alunos não se desmotivem, os combinados devem gerar resultados. Veja essa e outras armadilhas que limitam a participação. Então, quando os estudantes entendem que eles vão ser ouvidos, eles vão cada vez falar mais e os pedidos deles vão ficar cada vez com mais sentido, né? Se eu tranco, igual naquela charge, eu desestimulo, eu desacredito. Eu vou falar para quê? Ninguém vai me ouvir, né? Um pouco mais abaixo aqui, eles vão contando... Perdão. Eles vão contando sobre a autonomia de se servir no self-service, porque tinha muito desperdício de alimento. Então, eles pediram para retornar ao modelo self-service, porque daí o desperdício ia diminuir. Foi um pedido aceito. Vai contando também sobre os casos de racismo, né, que foram presenciados na escola, né? Então, tá uma reportagem bem interessante de vocês fazerem a leitura, de vocês buscarem aí
né, estudar, levar para estudo mesmo na escola, nas discussões, enfim. O link está no material, depois a equipe da Secretaria de Educação pode partilhar. Eu tive uma experiência, eu sempre gostei de trabalhar com assembleia. Com os pequenininhos na educação infantil, a gente fazia uma roda do problema. E aí era muito gostoso. Agora, se quiser voltar, a gente pode voltar lá para o slide. Bom, mas só para eu contar essa parte aqui para vocês, depois eu finalizo com a última tela ali, que é uma indicação. E com as crianças do infantil a gente fazia uma roda do problema, era muito gostoso. E aí as crianças ficavam contando problemas da casa delas, ou problemas assim, muito engraçados, na verdade não chegava a ser, né, um super problema ali para a gente resolver no coletivo. Mas à medida em que eles foram vendo que eu ia escutando e a gente ia conversando a respeito, ia direcionando para quais outras coisas que a gente pode olhar, eles foram ampliando um pouco esse horizonte. E aí, num dia foi muito bonitinho, que eles pediram, tinha tido Semana da Criança na escola, e ali naquela época, naquela escola, era comum ter ações diferentes para a Semana da Criança. Não sei lá como funciona hoje, mas naquela época era assim. E aí serviu sorvete. E aí as crianças estavam empolgadíssimas, né? Porque tinha servido sorvete, e elas estavam esperando que tivesse de novo, né? Então, na roda do problema, a questão foi servir sorvete todo dia na merenda. E aí, muda muito para as crianças quando a gente responde o porquê que não dá para servir sorvete todos os dias na merenda. É diferente do, não vai ter sorvete todo dia na merenda, né? Olha, a gente não pode ter sorvete na merenda por esses motivos aqui. Ou, por que vocês acham que não dá para ter sorvete na merenda todo dia? E escutando essas crianças para ir tomando melhores decisões, né? Numa outra escola que eu trabalhei com assembleias de classe, teve um pedido na classe, ali na nossa turma, era uma turma de terceiro ano, que eles pudessem fazer mais atividade com as crianças da sala de recursos. A nossa escola tinha uma sala de recursos multifuncional, e eles queriam fazer mais atividades em parceria com os estudantes daquela turma. E a gente começou a fazer um projeto de leitura, em que eles iam lá para a sala de recursos para fazer leitura, e a gente também recebia os estudantes da sala de recursos na nossa sala, ou em outros espaços, quando a gente ia fazer alguma sessão de leitura. Isso partiu deles, porque, embora eu tenha, né, enquanto adulta, profissional da educação, tenha esse olhar para a educação inclusiva, eu não tinha pensado na possibilidade da gente fazer um projeto integrado, da gente fazer algo junto, né? E foi bem interessante, foi um processo ali que deu muito resultado, né? Então, são esses pequenos olhares, essas partilhas, né? De fazer junto, de todos os dias lá na merenda e perguntar para as merendeiras, né? Para as cozinheiras, o que vai ter de almoço hoje? O que vai ter de lanche hoje? E elas falam e a gente redige o cartaz e deixa lá para todo mundo ver. Então, como a gente vai envolvendo todo mundo, né? Como os profissionais que atuam na limpeza vão passando nas salas e vão parabenizando as crianças. Olha, hoje, depois do recreio de vocês, o banheiro estava bem legal de usar, vocês conseguiram cuidar bem legal. Ou ontem na saída a sala de vocês ficou ótima, hein? Né? Então, essas pequenas ações, assim, enquanto também vai envolvendo as crianças, né? Não invisibiliza quem está trabalhando, né? Porque a partir do momento que as crianças sabem quem é que está cuidando daquele espaço enquanto adulto, também existe uma outra relação criada, né? E vai gerando aí essa motivação, esse engajamento, esse cuidado de, olha, está fazendo diferença, estão vendo que eu estou conseguindo deixar, a gente está conseguindo cuidar mais daqui. Não estou falando de gerar competição na escola, a sala que deixa mais limpa ganha um prêmio. Não, a gente não tem que ser premiado porque a gente fez algo que precisa ser feito. Mas a gente pode ser visto e ser lembrado. Olha que legal, vocês mantendo aqui limpo, sobrou mais tempo para eu poder me dedicar a cuidar mais de um outro espaço que estava menos cuidado, para que vocês possam usar depois, né? Então, quanto uma ação vai ajudando a gerar outra, certo? E aí, para a gente finalizar, eu trouxe esse trechinho
desse material da Unesco, que também está aqui o link, Reimaginar um novo contrato, reimaginar nossos futuros juntos, um novo contrato social para a educação. Gente, esse material é maravilhoso, para quem não conhece, fica o convite, tá bom? E aí ele vai trazendo esse processo de gestão democrática, constituição de equipes colaborativas. Olha só que forte que é. Em um novo contrato social para a educação, a pedagogia deve estar fundamentada na cooperação e na solidariedade, construindo as capacidades de estudantes e professores para trabalharem juntos em confiança para transformar o mundo. E aqui eu ampliaria, né? Construindo as capacidades de estudantes, professores, equipes de apoio, equipes gestoras, comunidade, familiares. Né? A gente não atua um contra o outro, a gente atua em conjunto, em prol lá daquele centrinho que a gente mostrou no começo, que são as crianças. Tudo bem? Na próxima tela eu deixo aqui algumas indicações dos livros que eu comentei com vocês, né, para que vocês tenham acesso digital a esses materiais, acesso digital e gratuito, e o nosso agradecimento enquanto em pauta por essa oportunidade de conversar aqui com vocês, e novamente o convite que vocês nos sigam lá no Instagram, @empauta, tá aqui bem no finzinho, @empauta.aep. Grande beijo para todo mundo e um excelente ano para nós. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero me apresentar. Eu sou o professor Mitch Almeida. Estou aqui ao lado da Tatiane, com quem trabalhei há algum tempo e de volta ao departamento pedagógico para auxiliá-la nas questões de formação, currículo, orientação pedagógica, principalmente no que diz respeito à educação básica. Para darmos continuidade, a gente separou aqui algumas questões bastante relevantes com relação ao que a professora Kelly trouxe para a gente. E eu quero começar, Kelly, com uma pergunta que, do meu ponto de vista e do ponto de vista de todos nós que estamos aqui te ouvindo, é muito importante. Kelly, nós estamos aqui com todas as categorias que atuam nas escolas municipais. Diretor, vice, coordenador, professor, ADI, ADE e assim por diante. Eu queria que você contasse um pouco para a gente por que é tão importante que todos os envolvidos na unidade escolar estejam presentes nessa conversa para ouvir sobre essa organização dos tempos, espaços e materiais para uma escola em que as relações sejam consideradas de maneira respeitosa, de maneira digna, de maneira saudável. Por quê? Não só o professor e todas as categorias. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que porque todos nós estamos envolvidos, somos seres aprendentes, seres que fazem parte, né, dessa unidade escolar, né? Quando a gente olha ali para a escola, ela não é feita de professor, gestor escolar e criança, né? Tem toda uma rede de apoio ali por trás para dar condição para que isso aconteça, para que quando os portões da escola sejam abertos, para que esse espaço esteja todo preparado. E, nesse sentido, todos os atores, todo mundo que está aqui, né, as equipes de apoio, ADI, ADE, todas as siglas que todas as redes têm, né, são de fato muito importantes. Né? Quando a gente olha e fala, eu preciso olhar para cada criança em sua individualidade. Quando a gente olha para os profissionais da educação que atuam na escola, a gente precisa pensar também em olhar para o indivíduo. E eu acho que é um ponto, assim, eu comentei lá no comecinho, né, da live sobre isso. Quem é professor, quem é gestor escolar, estudou sobre educação, né, estudou sobre o desenvolvimento infantil, né, estudou sobre os processos de ensino e de aprendizagem. Os demais profissionais, não. Podem ter sido admitidos por um concurso, podem ter sido admitidos por um contrato, mas a formação acadêmica não necessitava ser pedagogia,
né? Então, a gente já tem aí de partida um lugar diferente de fala, né? Então, as experiências são outras, os saberes são outros, né? As reflexões são diferentes, porque não partem do conceito acadêmico. Não por isso são menos importantes, né? Porque nós todos estamos ali a todo momento em relação com essas crianças, em contato com essas crianças, em contato com as famílias dessas crianças, né? Por isso que é tão importante que todos estejam participando, que todos estejam envolvidos, para que a gente possa também tecer melhores relações entre nós, adultos, perante as crianças. Eu não sei, tá, gente? Não estou falando de Mogi, mas agora eu vou dar um exemplo, assim, de situações que eu já presenciei e que são importantes da gente pensar, né? Bom, é um ambiente ali que a maior parte das pessoas que ocupam espaço são crianças e que a gente sabe que a gente é o exemplo, né? Então, já presenciei muitas vezes, enquanto profissional da educação, já presenciei discussões desnecessárias na frente das crianças, discussões entre adultos, né, na tentativa de resolver algum problema, alguma questão que tenha acontecido, disso se dar ali na frente dos estudantes. Então, por que cada vez é mais importante a gente olhar e a gente estar atento e a gente participar dessas conversas, dessas formações, independente, né, da função que a gente exerce ali na escola, né? Porque também é parte do nosso trabalho prezar e zelar pela educação desses pequenos, né? Então, será que na frente das crianças é um lugar um lugar bom para resolver algum conflito entre adultos? Acredito que não, né? Então, essas questões, elas são muito, muito importantes para a gente pensar. Será que como eu abordo, né, essas crianças, como eu, de repente, preciso chamar a atenção de uma criança, será que o jeito que eu estou fazendo é o melhor jeito? Então, quando eu tenho uma boa relação com a equipe de professores, com a equipe gestora, eu posso aprender cada vez mais para poder fazer com que esse ambiente, com que o meu trabalho, enquanto profissional que atua lá na educação, para que esse seja o melhor que eu possa fazer, né? Também é comum a gente ter, por exemplo, profissionais que estão em alguma função nas escolas, que não sejam de professor e de gestor, que seja um cargo de passagem, né? Um temporário. Olha, tô atuando aqui nesse lugar, mas é de passagem até eu conseguir algo na minha área. Bom, mas enquanto eu tô aqui, eu preciso fazer o melhor, porque eu tô aqui nessa escola que tem 600 crianças que me veem todos os dias e que observam aquilo que eu faço. Então, eu não estou passando invisível, eu não estou passando ileso por aqui. Né? Se eu sou ríspido com uma criança, ela está aprendendo a lidar na rispidez. Né? Então, como é que eu faço para que esse tempo em que eu me aventurei a ir para a educação, para trabalhar dentro de uma escola, estou aqui. E agora, como é que eu faço o meu melhor diante disso? Porque a gente está lidando com crianças que têm sentimentos, que têm emoções, que estão aprendendo, diferente de quem lida com máquinas, diferente de quem lida com papel, né? Então, a gente pensar a respeito disso. E pensar, bom, se fosse meu filho aqui nessa escola, eu não ia gostar que presenciasse tal situação. E eu acho que isso serve para todo mundo, né? Então, acho que, não sei se respondi, Mitty. Bom, Kelly, acredito que sim, né? Deu inclusive uma aprofundada falando um pouco da importância dos diferentes profissionais para o cotidiano da escola e o quanto esses diferentes profissionais podem colaborar aí no dia a dia, né? Nós estamos chegando aos finalmente da nossa live, mas eu queria fazer mais uma pergunta para você. Temos algumas aqui, mas vou fazer só mais uma em relação por conta do nosso tempo, tá bom? Então eu queria saber de você aí um pouquinho sobre a rotina das turmas deve ser compartilhado com todos da escola para que a compreensão dos diferentes atores aconteça? Então, qual é a importância, né, dessa rotina das nossas crianças e o quanto os diferentes profissionais precisam saber dessas rotinas? Vamos lá, então.
As rotinas, né? Eu sempre fico pensando o quanto o ambiente escolar é dinâmico, né? O quanto tudo muda a todo momento, enfim. Mas algumas questões não mudam, por exemplo, a alimentação, ela precisa ter todo dia, né? O uso dos banheiros, o uso da biblioteca, da sala de leitura, o uso da quadra, e a rotina compartilhada, eu sempre fico pensando assim, eu não preciso dizer cada passo que eu vou dar com as crianças, mas quando eu digo que é importante que todo mundo que ocupa aquele espaço, né, enquanto profissional, saiba o porquê de fazer assim ou assado determinadas ações, o porquê que faz diferença para uma criança que está lá na creche, né, o horário da troca, o horário da alimentação, como essa alimentação se dá, o quanto isso interfere, né, por exemplo, lá na hora do sono, como essa criança vai ficar mais calma, ou para as crianças que são um pouco maiores, o quanto faz sentido, de repente, para uma turma comer antes da educação física, ou comer depois, ou por que faz sentido eu poder trabalhar em espaços diferentes da escola. Acho que isso muda totalmente a relação, né? Então, muitas vezes e agora eu estou falando como professora, tá? A gente pensa assim, poxa, mas tudo eu tenho que explicar. O quanto mais eu explicar, o quanto mais eu contar para o outro, quanto mais o outro souber os porquês que a gente faz determinadas ações ali na escola, melhora as relações para todo mundo, né? Não vou ter alguém olhando e pensando, nossa, tá fazendo isso, vai cortar um monte de papel, vai me dar um trabalhão e não sei o que e tal. Por que é importante fazer isso? Por que isso está fazendo diferença para as crianças, né? Por que é importante saber que os estudantes daquela sala frequentam os diferentes espaços e que, porventura, em algum momento vai ficar bagunçado, porque vai ser uma correria para sair de um espaço para o outro, ou porque eu vou precisar usar, de repente, o espaço da merenda para fazer, do refeitório para fazer uma atividade com tinta. Ai, por que seria importante que você me ajudasse, me apoiasse nisso aqui, né? Então, eu sempre vou pensando nessa via de mão dupla, de que as questões maiores, os maiores conflitos acontecem por falta de conversa, por falta de diálogo, por falta de saber o que eu tenho por objetivo junto com os meus estudantes. E também de ouvir o lado contrário. Ah, professora, mas se você vai fazer essa atividade aqui nesse horário, vai culminar com outra ação que vai acontecer aqui. Como é que a gente pode chegar num senso comum? E a gente pensar que cada pessoa que está ali na escola, ela é importante, não é menos importante que ninguém. Cada um que falta um dia na escola, seja estudante, seja profissional da educação, está fazendo uma falta enorme ali. Vai pesar para um lado, vai pesar para o outro, alguém vai deixar de aprender algo, né? Então, a gente precisa sempre ir pensando a respeito disso. Eu trabalhei numa das escolas que eu trabalhei, que se repete, tá? As escolas. A gente tinha um quadro de rotina exposto num lugar visível ali da escola, assim, de tipo, quais eram os principais horários de cada turma, e a gente sempre retornava a ele, assim, para entender, porque às vezes mudar um horário de lanche interfere na aula de educação física, então eu não posso aleatoriamente fazer essa mudança, né? Então, são questões aí que se colocam para a gente no nosso, né, para nós profissionais da educação no nosso cotidiano. Como é que as equipes gestoras, e aí fica o convite, aí o desafio para as equipes gestoras, né, olhar para tudo isso ao longo do ano e pensar na gestão dos processos, na gestão das pessoas. Acho que isso é importante. Kelly, agradeço as respostas, compartilhar aí tudo aquilo que você pensa sobre educação e sobre essa temática tão importante relacionada aos tempos, espaços e materiais na escola. E acredito que o que fica muito marcado para todos nós a partir da sua fala, tomando como referência aquele diagrama do SEDAC, é que a centralidade foi
é e deve continuar sendo a aprendizagem das nossas crianças. Então, os diferentes atores na unidade escolar, sejam eles quem forem, devem estar atentos, devem estar formados para que as aprendizagens das crianças sejam construídas da melhor maneira possível, para que a gente garanta, na verdade, né, um direito que é de todas elas, de aprender mais e melhor. Quero convidar, então, neste momento, a estar conosco, compartilhar a tela, a Marilu e a Mariane, que vão aí também nos dar uma palavrinha, se despedir de todos nós, e depois, logo em seguida, a Tati vem com alguns recadinhos também. Obrigado, Kelly. Mari, enquanto a gente aguarda a imagem da secretária Marilu, acho que você pode iniciar aí conosco. Kelly, a gente queria agradecer muito esse momento formativo, foi uma palestra sensacional. A gente entende que os desafios são imensos na educação pública, construir uma equipe coesa, coerente e as condições adequadas de trabalho é um desafio constante para todos nós na educação, não só na nossa cidade, no nosso município, mas no país todo. A gente sabe da transformação que a educação sofre, do ritmo acelerado que as coisas mudam, e nós precisamos estar em constante estudo, em constante formação, e em constante diálogo para conseguir melhorias para as nossas crianças e também para os nossos servidores. Então, acho que foi um momento muito bacana de poder ouvir você, as suas contribuições. Eu vi que o pessoal interagiu bastante no chat também, então a gente vai aproveitar essa riqueza desse momento, dessa troca de experiência, para que a gente possa ir aprimorando cada vez mais o nosso trabalho, junto aos nossos estudantes e junto dos nossos servidores na educação também. Muito obrigada pela sua rica contribuição para todos nós na tarde de hoje. Olá, acho que agora vocês estão com a minha imagem aí, né? Só queria agradecer também a participação de todos. Antes de agradecer aos colegas servidores da educação, agradecer a Tatiane, o Mitch, aqui pelo departamento pedagógico, toda a equipe do audiovisual, que eu vi aqui que por trás dos bastidores o negócio é complexo. Parece que é simples, mas não é, não. Kelly Sabo, é isso? Seu sobrenome, falei certinho? Muito obrigada por estar com a gente nessa tarde de quarta-feira. Agregou bastante, tenho certeza que todos saímos daqui com uma troca muito importante. Com atualizações são sempre muito bem-vindas e para o início de ano é primordial para a gente. Obrigada pela sua participação. Obrigada a todos os colegas também que estiveram aqui com a gente nessa 1h30 de muita troca. Obrigada. Bom, então, como as nossas secretárias já disseram, né, em nome do departamento, nós agradecemos a participação de todos vocês. Kelly Sabo, muito obrigada por nos tocar com suas palavras, né, trazer alguns detalhes do nosso dia a dia ali e o quanto é importante, né, acho que você trouxe uma fala muito potente, que além dos tempos, dos espaços, quem são essas pessoas que estão nesses espaços, né? Então, muito obrigada por tudo que você trouxe para nós refletirmos hoje. Secretárias por todo o apoio, né? Desde a organização até este momento de estar aqui conosco na live. E agradecer a vocês que estiveram aí do outro lado da telinha, contribuindo muito no chat, com as reflexões. Muito obrigada pela participação de vocês. Lembro que nós temos no chat o link para o registro da presença, tá? Então não deixem de colocar ali certinho a sua presença, nós encaminharemos para os diretores até o final da semana. E é isso, acredito que foi dado o pontapé inicial para que a gente possa trabalhar em 2024, um ano de muitas aprendizagens, com as crianças no foco, né? Nossas crianças enquanto protagonistas, participando das tomadas de decisão e contribuindo a partir do olhar delas, né? Que são para quem e por quem estamos aqui, né, independente de qual função estejamos ocupando. Então, muito obrigada a todos, uma excelente tarde
e nos vemos em breve numa próxima formação.